Bora para mais uma leitura do livro? Espinhos do Tempo, escrito e psicografado por Zíbia Gasparetto e o espírito Lúcius. Quem sabe, pensava ele, voltando para a cidade, tudo retornaria ao normal. Bebeu um pouco de água, procurou acalmar-se, reafirmando para si mesmo. Ele sempre tinha encontrado a melhor maneira para viver. Ninguém iria influenciá-lo a mudar. Havia muitos médicos na cidade e melhores do que aquele velho intrometido, doutorzinho de vilarejo. Olhou para as horas e apressou-se. Ainda tinha que descansar na varanda sua meia hora antes do jantar. Não deveria atrasar-se. Maria José, depois que o médico saiu, ficou pensativa. Ele teria razão? Seria melhor falar ao marido tentando acertar as coisas? Afinal, Demerval ultimamente mostrava ser mais tolerante. Seria tão bom se ele a compreendesse. Ela gostaria de ser diferente, de gostar das mesmas coisas que Demerval, de ter prazer em compartilhar da sua rotina. Achava mesmo que uma boa esposa precisava fazer isso. Muitas vezes tinha ouvido a mãe repetir na sua adolescência: a mulher deve obedecer ao marido, fazer-lhe as vontades, torná-lo feliz. Ou então, a boa esposa sabe agradar, sorrir sempre, ser carinhosa, e ainda mesmo quando o esposo não está bem-humorado. Ou ainda, a obediência é a grande qualidade dos filhos para com os pais, da esposa para com o marido. Sempre aprendera que deveria preparar-se para casar, ter muitos filhos e não possuir outra vontade senão a do marido. Sua mãe tinha sido assim. As mulheres que conhecia eram todas submissas. Por que ela não conseguia? Por que ela tinha que ser diferente? Tinha sido obediente, casando com Demerval, havia se esforçado para amá-la, obedecer-lhe, mas agora não conseguia dominar-se. Como proceder? Se ele pudesse compreender e ajudá-la, certamente acabaria saindo do problema. O doutor Amarante teria razão. Seria melhor contar-lhe o que iria no íntimo. Ficou pensando nisso. Naquela noite, quando Demerval se recolheu pontualmente às 9 horas, vendo-a entretida com os bordados, disse-lhe taciturno: "Largue isso, precisamos conversar." Ela obedeceu e ele continuou: "Hoje despedi o Dr. Amarantes. É um incapaz. Veio com ideias disparatas, tentando justificar a falta de capacidade para curar sua doença. Isto aqui está muito conturbado. Nossa família não é mais a mesma. Assim, pensando em colocar as coisas nos devidos lugares, voltaremos à cidade depois de amanhã. Lá, tudo voltará a ser como antes. Temos remédios melhores e mais capazes para você ficar boa." Maria José empalideceu, detestava voltar à cidade, adorava a vida na fazenda. "Eu estou melhor. Sinto mais calma, mais animada. Estou bem melhor. Os ares daqui me fazem bem. Gostaria de ficar o resto das férias." Demerval abanou a cabeça. "De modo algum. Você pensa que está boa, mas ainda não está. As crianças estão alegres, coradas, estão aproveitando muito a temporada. Estão indisciplinadas, barulhentas. Adalberto chegou até a tirar uma pedra no vidro da cozinha. Chama isso de aproveitar?" "Foi sem querer. Eu estava atirando no alvo para ver quem tinha mais pontaria. Acho que ele calculou mal." "É inacreditável. Você o defende e o pior é que também estava lá, como um moleque malcriado. É incrível." Maria José suspirou fundo. Não podia conversar com ele, não ouviria. Não tinha remédio. Sentia um aperto no coração, nada diria. O futuro só Deus poderia prever. Fechou os olhos, acomodando-se no leito. "Estou tão cansada", murmurou, para esquivar-se da discussão. "Durma se quiser. Amanhã vamos arrumar tudo. Regressaremos depois de amanhã, de qualquer forma." Profundo desânimo a acometeu. Demerval não cederia. Ela teria que se submeter novamente à rotina odiosa e enfadonha. Fechou os olhos, tentou dormir, mas o sono custou a vir. Ouvindo o ressonar do marido, sentia ímpetos de gritar sua irritação, sua impotência. Naquela hora, chegou ao diálogo. Como ela mesma descreve,
ela foi criada assim. As mulheres antes dela também foram criadas da forma que a mulher, para ser boa, tinha que ser submissa ao marido. Tinha que estar sempre sorrindo e sempre agradá-lo, mesmo se ele tivesse de mau humor. Hoje nós estamos no século XXI, né? Hoje as mulheres trabalham fora, são independentes, mas infelizmente ainda existem mulheres que são submissas aos seus homens por carência afetiva, por medo de ficar sozinha, por não conseguir se curar de um apego, de uma dependência emocional. Essa história que estamos contando é do século XVIII, é na época que as pessoas tinham escravos, tá? Na época que as mulheres casavam virgens, tá? É daquela época a história que o livro conta. Mas, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, ainda existe pessoas que se submetem a fazer tudo o que o homem ou a mulher quer para agradar, mas não como ela, como a Maria José. Ela aprendeu que a esposa tinha que ser assim. Então é justificável, né? Embora o espírito dela esteja se rebelando agora, embora ela não seja uma pessoa submissa de verdade, embora ela queira liberdade, queira ser quem ela é. Só que hoje, em pleno século XXI, tem muitas mulheres, infelizmente, que se anulam, que deixam de fazer as coisas que gostam para agradar o seu homem. Por medo da solidão, por medo de ficar sozinha, por apego afetivo, apego emocional, carência afetiva, tá? E isso chega a ser uma doença. Chega a ser uma doença. Se o marido fala que não gosta de mulher com cabelo curto, ela deixa o cabelo crescer. Se o marido fala que não gosta de mulher de cabelo comprido, ela corta o cabelo. Se o homem fala que ela não gosta de mulher que usa calça, ela só vive de vestido e de saia. Mas é isso que ela quer? Não, não é isso que ela quer. Mas ela abriu mão da liberdade de escolha dela para poder estar com alguém na vida dela. Então é importante analisar a nossa vida hoje, no século XXI. Antigamente as mulheres não trabalhavam fora, não podiam se divorciar. Hoje elas podem se divorciar, hoje elas podem viver sozinhas, elas podem ter autonomia, elas podem ter independência, podem trabalhar fora, podem se sustentar e principalmente pode ser feliz sozinha. Mas a doença do século XXI é que as mulheres que acham que ter uma pessoa do lado, que confunde a carência com amor, elas estão morrendo aos poucos, assim como Maria José. Elas estão morrendo aos poucos porque perderam a sua individualidade, perderam quem elas eram, elas mesmas, perderam o brilho para agradar uma pessoa por medo de ficar sozinha, por medo de perder aquela pessoa para outra mulher. Muitas das vezes, essas mulheres elas acabam entrando em depressão, tendo crise de ansiedade, elas acabam se anulando. Por quê? Porque não são mais elas. Elas estão vivendo a vida deles. Tem muitos homens também que fazem isso. São poucos, mas ainda tem homens também que vivem a vida da mulher. Mas a maioria são mulheres que criam uma dependência afetiva e emocional tão grande, mas tão grande, que acabam deixando de ser elas mesmas, de fazer aquilo que elas gostam, só para não perder o homem que está do seu lado. Pense nisso. Tenham um bom dia, uma boa tarde, fiquem com Deus. A live já vai começar.